Amém, irmãos? Vamos abrir o livro de 2 aos Coríntios. Estamos estudando 2 aos Coríntios, capítulo de número 6, chegando ao final desse capítulo, falando desse assunto que, infelizmente, como tantos outros fundamentos da nossa fé, tem sido esquecidos em meio a esse evangelho dissolvido que tem sido dado. E eu gostaria de falar com vocês com extrema seriedade que não existe cristianismo sem separação. Nosso chamado é para que cada vez mais nos desvinculemos das coisas do mundo. É necessária uma desvinculação do nosso passado. O apóstolo Paulo já tinha falado nesse assunto. De outra maneira, ele havia dito que era necessário que dessemos mais atenção às coisas invisíveis, porque elas são eternas. E agora ele vai tocar novamente nesse assunto e ele vai falar a respeito do jugo desigual. Eu ouvi algumas pregações que falaram. Nesse caso aqui, o apóstolo Paulo estaria se referindo unicamente a não se associar a falsos mestres. E nós discordamos veementemente desse ponto de vista, uma vez que é um princípio bíblico a separação do crente com o incrédulo. É lógico que isso inclui também a separação dos falsos mestres. Mas isso vai muito mais além. Nós vamos perceber aqui que o apóstolo Paulo, ele vai nos dar comparações em várias áreas. Mas ele começa com essa expressão bastante conhecida de nós: não vos ponhais a um jugo desigual com os incrédulos. Não vos ponhais. Nós já explicamos na segunda-feira que a ideia de jugo é justamente a ideia de você colocar esse instrumento de madeira que ligava dois animais, no caso 2 bois, que iriam arar a terra. E se você colocasse animais diferentes, você corria o risco de perder o seu serviço, uma vez que eles não iriam andar na mesma direção, eles não iriam ter a mesma força e eles não iriam estar debaixo de uma mesma predisposição. Cada animal tem sua personalidade, tem sua característica. Então aqui ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. E antes da gente começar a exposição dessa passagem, que vai até o versículo 18, eu gostaria de falar com os irmãos aqui alguns versículos da Bíblia, para que nós possamos entender que isso não é apenas um detalhe espaço que Paulo se refere aos coríntios. Não, isso é um alerta a toda a igreja em todas as épocas. Primeira coisa, irmãos, na nossa tradução a que nós estamos usando aqui hoje, é a Ferreira Almeida, ela diz: não vos ponhais em jugo desigual. Na versão King James, ela traz uma tradução diferente, diz: jamais vos coloqueis em jugo desigual. Então essa tradução ela dá um contexto muito mais solene. Jamais, pois quando nós lemos muitas vezes na Ferreira Almeida, dá a ideia de que é uma mera sugestão: não se põe um jugo desigual com os incrédulos, porque sabe como é, né? Pode ser que não dê certo. Não, inevitavelmente, se pôr em jugo desigual com os incrédulos, vai ser algo que vai dar muito errado. E aqui o apóstolo Paulo ele está dizendo: jamais vos coloqueis em jugo desigual com os descrentes, pois o que há em comum entre a justiça e a injustiça, ou que comunhão pode ter entre trevas e luz?
E a gente vai ver esse princípio permeando toda a Bíblia, começando em Êxodo. A escolha das esposas para teus filhos dentre as filhas deles, Êxodo 34:16. Quando elas se prostituírem, seguindo seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. E aqui a explicação, por que o jugo desigual é algo tão danoso para a vida do cristão? Justamente por isso. Porque a pessoa, o incrédulo que está nessa associação com o crente, ele vai estar buscando coisas completamente diferentes. Então vamos imaginar que você tem uma empresa com um incrédulo. Qual o propósito que você tem na sua empresa? Glorificar a Deus. Esse é o propósito do cristão em qualquer área e diante de qualquer circunstância da sua vida. No casamento, no trabalho, na sua vida pessoal. Nosso propósito maior sempre é glorificar a Deus por meio das nossas ações. E qual o propósito do ímpio numa empresa? Ganhar dinheiro. Esse é o propósito de todo empresário. Qual é o propósito de se abrir uma empresa? Ganhar dinheiro. O propósito da empresa é gerar lucro. Então, nós percebemos que esse tipo de união, ele nunca vai trazer benefício para o cristão. Levítico 19:19 diz assim: guardarei os meus estatutos, não colocarei dois animais de espécies diferentes para cruzarem entre si. Perceba, irmãos, se isso vale para animais, quanto mais para seres humanos. Uma vez que a Bíblia nos diz em 1 João, o mundo inteiro pertence ao maligno, mas nós somos de Deus. Perceba que há uma separação, há duas espécies de pessoas habitando a face da terra: os filhos de Deus e os filhos do mundo. Tentar ser mais bonitinho, para não dizer filhos do diabo. Então aqui, Deuteronômio 7:2-3. E quando o Senhor teu Deus entregá-las a ti, tu as derrotarás e as sacrificarás como anátema. Não estabelecerás com elas qualquer tipo de aliança, nem as tratarás com piedade. Está falando justamente das nações que eles encontrariam quando eles fossem tomar posse da terra prometida. Não é para ter aliança com elas, uma vez que o propósito de vocês é outro. Vocês não estão aqui na terra prometida para fazer amizade com o mundo. Nós já aprendemos, inclusive isso no Novo Testamento de maneira muito clara, que a amizade com o mundo constitui-se em inimizade para com Deus. Ainda nessa mesma direção, irmãos, nós vamos ver no livro de Salmos, Salmos 106:35, já aqui como repreensão. Em vez disso, misturaram-se com esses povos, imitaram suas práticas. Olha o perigo do cristão se envolver com o mundo. O perigo do cristão se relacionar com pessoas descrentes é justamente porque nós seremos tentados a imitar as suas práticas. E não é o que acontece hoje em dia nas igrejas. Na época de festas juninas, as festas juninas do mundo invadem a igreja. Na época do Natal, tem igreja que tem Papai Noel, árvore de Natal e muitos outros costumes que são costumes pagãos, que nada tem a ver com a história do cristianismo, são abraçados pela igreja justamente por essa proximidade indevida entre o cristão e o incrédulo. É importante que a gente entenda, irmãos, que a função da igreja não é trazer qualquer tipo de isca para o incrédulo se tornar membro de uma igreja. Até porque eu espero tratar com vocês aqui no domingo sobre esse assunto, membresia. O que é você ser membro de uma igreja? Ser membro de uma igreja vai muito mais além do que você participar dos cultos. Vai muito mais além do que você ser batizado, vai muito mais além do que você contribuir. Então nós precisamos entender isso. Temos que tomar muito cuidado com essa sedução que muitas vezes envolve a igreja de alguma forma se tornar parecida com o mundo. Provérbios 22:24. Não te associeis com quem vive de mau humor. Olha a ideia de mau humor.
Porque uma das características do cristão qual é? A alegria. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fé, domínio próprio. Todas essas coisas são características dos cristãos. Então, como nós estamos dizendo aqui, irmãos, cuidado, versículo 1 Coríntios 5:9, já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Então, o cristão não pode se associar a nada que é imoral, mas nós já vimos que nós vivemos em um mundo imoral. O próprio Senhor Jesus diz que essa geração é adúltera e perversa. Então nós precisamos tomar muito cuidado. 1 Coríntios 7:39, a mulher vai estar ligada ao seu marido enquanto ele viver. Porém, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem desejar, contanto que ele pertença ao Senhor. Que é um princípio mais claro que esse. Como é que deve ser o casamento do cristão? No Senhor. Então, uma pessoa crente de repente, pastor, eu queria lhe apresentar meu noivo, minha noiva. Ele congrega onde? Aí ele não congrega, ele não é cristão não. Então, não entendi como é que é isso. O Senhor vai fazer o nosso casamento? Claro que não. Esse casamento já está amaldiçoado. Não, pastor, de jeito nenhum. Deus não está abençoando. Como ele pode abençoar isso? Como Deus pode abençoar algo que vai contra a sua própria palavra e aos seus próprios princípios? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Porque Deus determinou, assim como Ele determinou no Éden o que poderia ser feito e o que não deveria ser feito, Ele também faz isso de maneira muito mais específica na nossa vida, para o nosso próprio bem. No Éden existia apenas uma norma: não comer daquele fruto que estava no meio do jardim. Para nós que vivemos em um mundo decaído, temos muito mais coisas com que nos preocupar. Por isso, tantos princípios que precisam estar na nossa mente, no nosso coração, justamente para a gente não pecar contra o Senhor. O salmista diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mais versículos, irmãos. Adúlteros, Tiago 4:4. Adúlteros, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. E por aqui, irmãos, a gente teria talvez uma centena de versículos nessa mesma direção. Passagens inteiras da Bíblia, no livro de Malaquias, no livro de Esdras, tratam desse assunto. Como o cristão, ele sai extremamente machucado de qualquer tipo de tentativa de comunhão com o incrédulo. Porque quando eu falo que você é um cristão, é porque você foi regenerado. Mas o fato de você ser regenerado não significa que você não possa fazer uma escolha ruim e ser disciplinado por isso. Nós temos Jonas na Bíblia, nós temos Sansão na Bíblia, nós temos o próprio Pedro, que negou Jesus 3 vezes e que depois chorou amargamente. Então nós, enquanto cristãos, temos que tomar cuidado, porque nós podemos sim fazer escolhas ruins e colheremos consequências extremamente desagradáveis dessas escolhas ruins. Por isso que a Bíblia nos alerta que nós devemos julgar o nosso comportamento, devemos julgar as nossas escolhas antes de fazê-las. Devemos pesar as nossas escolhas. Eu recebi essa proposta de morar em tal cidade. Eu recebi, essa proposta de emprego. Eu estou pensando em me casar com determinada jovem que é cristã também, ou um jovem cristão, no caso de uma menina que congrega. Sim, e aí, você já pesou isso? Já orou bastante sobre isso? Porque nós estamos cercados por um inimigo astuto e sagaz. No livro de Gênesis, diz que é o mais astuto de todo aquele ser que Deus criou. De todos os seres criados por Deus, o mais astuto é o nosso inimigo.
Ele é o pai da mentira. Você sabe o que é isso? O pai da mentira. Como você acha que você pode se defender dos enganos dele? O homem mais sábio do mundo foi Salomão e foi enganado. Justamente aqui, ó, nesse princípio. Vamos lá para a história de Salomão, para a gente ver o que aconteceu com ele. Segunda Crônicas. Vamos ler a história de Salomão em Reis, que eu acho que em 1 Reis é mais detalhado. 1 Reis, capítulo de número 10, vamos lá. 1 Reis. Crônicas fala também, mas não é tão detalhado quanto em 1 Reis. Para a gente entender como isso é perigoso, irmãos. 1 Reis capítulo 11. O título da minha Bíblia vai falar justamente da idolatria de Salomão. Imagine, que coisa louca. Como é que o homem mais sábio do mundo escreveu um livro dizendo justamente que a sabedoria é temer ao Senhor. Uma pessoa que teve o pai Davi, uma pessoa que viu seu pai com o desejo de construir o templo, mas recebeu essa missão linda de construir o templo do Senhor. Quando inaugurou o templo, o próprio Senhor se manifesta para ele, fala com ele, e agora a gente vai ver esse homem que teve tantas experiências com Deus, se afastando de Deus. Eu não sei se você fica assim, irmão, mas eu fico extremamente impressionado e assustado com essas passagens. 11, 1 Reis capítulo 11. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Pode isso? Pode? Não pode, irmão. Mas às vezes a gente chega num patamar, quando a nossa consciência começa a ficar cauterizada, que a gente acha que pode tudo. A única proteção para que a nossa consciência não fique cauterizada é a nossa consciência estar sendo alimentada pela palavra de Deus. Mas se a gente não estiver constantemente alimentando a nossa consciência com a palavra de Deus, rapidamente a gente vai começar a achar que determinadas coisas que Deus leva muito a sério, a gente não deveria levar tão a sério assim. A gente vai começar a fazer, sabe, algum tipo de abertura. Não devemos levar tão a sério assim, como eu ouvi alguns pregadores falando desse texto que eu mencionei. Como assim não deve levar a sério? A Bíblia é um livro que a gente tem que levar a brincadeira? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas. Deus havia dito, mas Salomão chegou a um ponto onde ele achou que ele podia tudo. O cristianismo atual está nesse ponto, irmãos. Então as pessoas dizem: nós somos a religião que mais cresce no Brasil, o movimento evangélico. Nós podemos tudo. Podemos tudo o quê, meu irmão? O que a gente pode? Se Deus fechou a porta, irmãos. Não caseis com elas, nem casem elas convosco. Por exemplo, o casamento da mulher de Bolsonaro com ele. Ó, pastor, você vai falar logo disso? É, meu filho, pastor, cuidado, foi por causa disso que João Batista perdeu a cabeça.
Mas a mulher do presidente não diz que é evangélica? Ela não diz que é evangélica? E ele é católico. Pode isso? Pode? Segundo a Bíblia, pode ou não pode? Vocês estão com medo de perder a cabeça? Só eu que eu perder, né? Não, irmão, não pode. Por isso que teve muita gente que na eleição ficou pensando que ele era evangélico, porque ele visitava igrejas evangélicas, mas ele nunca foi evangélico, nunca teve vontade de ser evangélico, ele é católico. Mas a esposa dele diz que é evangélica, e eles se casaram sob a bênção de pastores evangélicos. Olha que coisa louca! Porque determinadas pessoas, quando chegam no patamar de poder, pode tudo, né? Para Deus não é assim, não. Para Deus é pelo contrário, quanto mais dado, mais cobrado. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. A esta se apegou Salomão pelo amor. Olhe para isso, irmãos. Qual é o primeiro princípio? Amar a Deus acima de todas as coisas. Salomão, meu filho, quando ele viu determinadas mulheres, ele amou-as. Ele entregou o seu coração a elas. Assim como o Sansão entregou o coração dele a Dalila. Perceba que você se casar com alguém é literalmente você dividir o seu coração com aquela pessoa. Vocês dois vão ser uma só carne. Imagine um filho de Deus se casando com a filha do diabo. Como seria esse casamento? Imagine um filho do diabo se casando com a filha de Deus. Em que moldes esse casamento andaria? Nós vemos como sofrem os irmãos que foram chamados pelo Senhor já casados, que por conta disso estão casados com pessoas que não são crentes, não professam a verdadeira fé, mas são um caso totalmente diferente. Nós fomos chamados pelo Senhor e nesse caso a Bíblia é explícita. Ela diz, não se separe. Ela nos dá esse mandamento. Não é para ver escândalo, não se separe. Você foi chamado pelo Senhor, sendo casado com uma pessoa que não recebeu o mesmo chamado ainda, não se separe. Agora, se essa pessoa quiser se separar, se separe. Está lá em 1 Coríntios capítulo 7. E essa é só uma das uniões possíveis, mas essa é a mais séria de todas. A esta se apegou Salomão pelo amor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, para como fora o de Davi, seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Irmão, você está ouvindo isso aqui? Salomão seguiu a deuses estrangeiros. Isso não aconteceu, irmãos, do dia para a noite. À medida que você vai fazendo concessões, à medida que você vai abrindo pequenas brechas, o inimigo vai aproveitando elas para entrar na nossa vida. É por isso que nós, como cristãos, nós precisamos ser firmes nos nossos princípios. Muitas pessoas vão dizer, mas isso é uma bobagem. Pode ser para você, meu filho. Para mim não é não. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como foi o de Davi, o seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, o seu pai. Esse é o problema do crente. Porque eu já disse a vocês, irmãos, começar na caminhada cristã não é tão difícil. Difícil é perseverar nela. Você está numa igreja que tem 9 anos que foi plantada.
nesses bancos que vocês estão sentados, já passaram milhares de pessoas que não perseveraram. Muitas não perseveraram por coisas como essa, porque queriam casar com incrédulos, queriam ter relacionamentos com incrédulos, queriam trazer idolatria para dentro das suas vidas e pior, para dentro da igreja. E nós rechaçamos esse tipo de atitude e fomos amaldiçoados por essas pessoas, mal vistos, malquistos. Porque a nossa congregação tem uma característica: as pessoas não saem simplesmente daqui, elas saem daqui falando mal. Eu nunca vi isso, né? Então, nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, versículo 7. Como pode um homem que Deus deu tudo para ele, sabedoria e riquezas, construir um santuário para um Deus pagão? Como pode isso, irmão? Como pode um cristão que recebeu tudo de Deus se prostrar diante a qualquer outro Deus que não é Deus, porque Deus só existe um? Como pode os evangélicos de hoje, irmãos, preferirem entretenimento à verdade, preferirem a mentira, o engano, a sã doutrina? Como pode isso? Pessoas que carregam a Bíblia igual a minha e a sua, mas não se dão o trabalho de ler, de estudar e muito menos de viver. Pessoas que acham que o que nós estamos fazendo aqui é algo completamente desnecessário. Para que se cultuar, ainda mais no meio de uma pandemia? Para que culto no meio da semana? Se fosse um dia de domingo, ainda ia, mas no meio da semana um culto. E a gente tem todo dia, né? Imagina. Glória a Deus. Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém. Olha que coisa, irmãos. E a Moloque. Salomão edificou um templo a Moloque. Moloque era uma entidade, né? Uma divindade pagã que exigia adoração de crianças. Não é crianças para adorar, não. Crianças para serem jogadas na fogueira, para serem queimadas para ele. A abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Pelo que, versículo 9, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão. Então não ache que porque você é um escolhido de Deus, porque você está numa igreja bíblica, porque você teve acesso a um cristianismo bíblico, como muitas pessoas saem arrotando as doutrinas da graça, e muitas vezes de fato tem um conhecimento de uma doutrina saudável, mas de que adianta essa doutrina saudável se a vida deles é completamente ímpia? Para que eu tenha acesso a uma doutrina saudável, irmãos, basta que eu leia alguns livros. Para que eu viva de maneira saudável, eu vou ter todos os dias que renunciar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceram. Imagine, o próprio Deus apareceu 2 vezes a Salomão, e ele ainda assim desviou o seu coração do Senhor. Você percebeu, irmãos, como é astuto a serpente? Como o inimigo está agindo nos nossos dias, usando pessoas próximas. Quem foi as pessoas que ele usou aqui? As esposas de Salomão. Ele vai usar as pessoas próximas a mim e a você, para que à medida que a gente vai fazendo algumas pequenas concessões, quando a gente vê, a gente já se desviou do Senhor. E a ira do Senhor já está sobre nós. O apóstolo Paulo fala sobre isso no capítulo 2 de Efésios, se eu não me engano. Ele diz: cuidado
vem com palavras persuasivas, querendo que você faça isso ou aquilo que não é bíblico, ou que você deixe de fazer isso e aquilo que é bíblico, porque a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Olha a advertência que Paulo vai dar anos depois de Salomão. A mesma armadilha do diabo ainda permanecia, irmãos. Como eu disse a vocês, Efésios 5, 6 e 11. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Efésios 5, 6 e 11. A ira de Deus estava agora sobre um homem que teve um encontro com o próprio Deus. Um homem que construiu um templo para Deus. Foi ensinado a adorar a Deus pelo pai dele, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Versículo 10, acerca disso, lhe tinha ordenado que não seguisse a outros deuses. Deus havia ordenado. Se lembra da história que a gente viu no Éden? Deus havia ordenado que não coma do fruto. E o que foi que eles fizeram? Comeram. Deus ordenou, não se associe com as mulheres estrangeiras. E o que foi que ele fez? Se associou. Aí a gente vem agora para 2 Coríntios 6 e diz: não os ponhais aos julgos igual com os incrédulos. E o que é que a gente vê a igreja evangélica fazer todo dia? Isso. Como eu vi outro dia, o pastor que é extremamente famoso lá na região dele, pastor chamado Davi Charles Gomes. Ele era, ou é, não sei se mudou do ano passado para cá, mas até pouco tempo, ele era o chanceler da Mackenzie, como se fosse um líder religioso da Universidade de Mackenzie, que é uma das mais famosas do Brasil, que é uma universidade que pertence à Igreja Presbiteriana. E ele, como representante lá religioso dos presbiterianos, teve um encontro com um representante muçulmano, um representante da Igreja Católica e um representante do judaísmo, todos eles querendo iniciar um movimento em busca de alguma forma, fazer com que a sociedade tivesse valores morais. Mas esse não é o nosso princípio. Isso é um absurdo que a gente viu esses dias, os cristãos aí se envolvendo nesse debate se a menina devia abortar ou não. É claro que não devia, mas isso não é um problema nosso. Pessoas que falaram uma série de palavras violentas contra uma criança de 10 anos de idade que foi violentada. Que tipo de cristão insensível é esse? Que não está nem aí para a vida dessa menina. Então a gente observa que o movimento cristão virou isso, uma disputa por bandeiras. Eu levanto a bandeira que eu sou contra o aborto, eu levanto a bandeira que eu sou a favor de um país onde a política seja uma política sem corrupção. Que tipo de bandeira é que nós como cristãos levantamos? Uma só, Cristo, e esse crucificado, e ponto final. Mas o inimigo tem feito, irmãos, isso aqui. No lugar de mulheres estrangeiras, ele tem colocado no coração dos homens e mulheres da igreja causas para as quais gastar o seu tempo. Tempo esse que a gente não tem. A gente tem tanta coisa para fazer em nome de Jesus e não faz. Eu vou lhe perguntar, a gente está no meio da semana, quarta-feira. Quantas pessoas você evangelizou essa semana? Quantas horas você orou essa semana? Quantos livros da Bíblia você leu essa semana? E você tem tempo para ficar discutindo ideias que não vão levar ninguém a lugar nenhum? Aí fica a palhaçada de um monte de grupo que se diz cristão na porta de um hospital, quando deveriam estar orando por aquela criança.
que estava naquela situação difícil e que vai ser provavelmente uma pessoa traumatizada o resto da sua vida se Jesus não entrar na vida dela. Os cristãos têm se transformado literalmente em monstros insensíveis, que só pensam nos seus valores, que nada tem a ver com os valores de Cristo. Cuidado, irmãos, para não acontecer com a gente o que aconteceu com Salomão. Um homem que se encontrou 2 vezes com o próprio Deus. Não foi um encontro assim na oração, você está orando e de repente você sente aquela presença gostosa do Senhor. Não, o próprio Deus se manifestou a ele. E ele se desviou. E se desviou justamente naquilo que Deus disse para ele expressamente que não fizesse. Você já imaginou isso? Por isso disse o Senhor a Salomão: visto que assim procedeste e não guardaste a minha aliança, nem os meus estatutos que te mandei, tirarei de ti este reino e darei a teu servo. Não foi o que aconteceu? Um servo dele, Jeroboão, é que vai reinar quando ele morrer. O reino vai ser dividido. Contudo, não farei dos teus dias pelo amor de Davi, seu pai. Na mão de teu filho tirarei. Todavia não tirarei o reino todo. Darei uma tribo ao teu filho, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém que escolhi. Deus tinha um propósito com Judá. Mas de maneira muito clara, Deus estava irado com o comportamento de Salomão. Muito se diz acerca do arrependimento de Salomão, e que ele teria escrito o livro de Eclesiastes justamente debaixo desse arrependimento, entendendo que tudo aquilo que ele, toda a alegria momentânea que ele obteve naqueles casamentos, naqueles relacionamentos, nas vitórias seculares, ele coloca lá em Eclesiastes como vaidade, ou seja, uma coisa sem sentido. E ele termina aquele livro de Eclesiastes dizendo: de tudo que eu vi, teme ao Senhor e guarda aos seus mandamentos. Era o que ele não tinha feito. E ele viu o quanto isso custou para ele. Então, irmãos, se você quer perder a sua comunhão com Deus, se una com o mundo. Eu quero mostrar para vocês mais um outro exemplo, pois esse assunto eu não quero passar com nenhuma pressa por ele, pois é um assunto que eu quero que fique gravado nos nossos corações. Pois é algo que a gente facilmente e convenientemente se esquece. Abra, por favor, em Gênesis 12. Gênesis 12, irmãos. Vocês sabem, aqui começa a história de um homem chamado Abraão. Abraão morava num mundo parecido com o nosso, numa cidade, numa região parecida com o nosso. Nossa, Abraão morava no meio de pessoas idólatras. Ele morava numa cidade chamada Ur, que pertencia a um povo chamado Caldeus. E o Senhor apareceu a Abraão. E ele não apareceu a Abraão quando Abraão tinha 18 anos, não. Abraão tinha 75 anos. Ele não apareceu a Abraão porque Abraão tinha uma vida derrotada. Abraão era um homem rico e tinha se casado com a mulher mais bonita do mundo na sua época, que amava ele, Sarai. E depois a gente vai começar a chamar ela de Sara. E aqui ele é chamado ainda de Abrão. Depois é que ele vai ser chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai de tua terra. Por quê? Porque o chamado de nós, enquanto cristãos, é justamente sair da terra. Porque você acha, irmãos, que o princípio da nossa caminhada cristã é o batismo? O batismo é justamente esse sinal público de que nós estamos agora declarando uma separação para com o mundo. A água que jorra sobre a nossa cabeça, ou a imersão por qual nós passamos, independentemente da quantidade de água, o significado é o mesmo. Aquela água é um sinal da morte do nosso velho eu e do nascimento do nosso novo eu, que agora vive debaixo de novas premissas.
novos princípios, novos propósitos. Paulo já havia dito nessa carta de Coríntios, segundo aos Coríntios, somos uma nova criatura. É isso que simboliza o batismo, por isso que ele é tão necessário, como rito de iniciação na fé cristã. Muitas vezes pessoas desinformadas passam anos na igreja sem nunca se batizarem, mas eu não senti de Deus de me batizar, então você nunca foi chamado para morar no céu. Ah não, mas Deus nunca disse que tem que ser batizado para morar no céu. Não, Deus disse que você tem que ter fé. Mas se a sua fé nem te impulsiona a se batizar, imagine que fé é essa. Você pode ser batizado 10 vezes e não ir para o céu. Imagina uma pessoa que passa 10 anos na igreja e não tem vontade de se batizar. Olha que coisa. E uma vez eu conheci uma pessoa que disse que não queria se batizar antes do carnaval. Por quê? Porque ele sabia que quando chegasse o período do carnaval, que ele ouvisse uma voz dizendo assim: eu sabia que você vinha. É o diabo mesmo. Aí, o crente no carnaval lá tentando se disfarçar, aí vem aquela voz: eu sabia que você vinha. E você diz: ele é o diabo, ele me descobriu. Quem contou para ele que eu estou aqui? Então aqui ele diz: olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, sai da meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Esse é o chamado cristão, irmãos, é um chamado de separação. Jesus mesmo disse: o meu pai, a minha mãe, o pai dele já havia falecido, a minha mãe, os meus irmãos e irmãs são aqueles que ouvem. Ele estava mostrando justamente que havia uma separação entre ele e a sua própria família, enquanto eles não se convertessem. A Bíblia nos mostra que eles se converteram e foram inclusive personagens importantes no primeiro momento na igreja. Nós temos na Bíblia pelo menos dois livros de irmãos de Jesus, Judas e Tiago. Mas a respeito desses irmãos, que inclui Judas e Tiago, o apóstolo João fala: mas os seus irmãos não criam nele. Evangelho de João capítulo 7. Só vão crer nele depois que ele morre e ressuscita. Então, irmãos, se você ainda não entendeu, você foi chamado a essa separação. Ô pastor, determinadas pessoas se afastaram de mim. Graças a Deus! Isso é livramento. Porque você, infeliz, não queria se afastar de quem você já devia ter se afastado. É igual quando você chega para tirar a unha encravada. Você já devia ter tirado aquela unha há muito tempo. Você deixou para depois, o pus tomou conta, e aí? Aí você vai ter que pagar para outra pessoa fazer isso. Você perguntar o lugar, José lhe diz. Então aqui é a mesma coisa, irmãos. Voltei agora para 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. O que vai acontecer, irmãos? Se você não prestar atenção nesse conselho, abra comigo rapidamente na pequena carta de Judas. A gente falou dos irmãos de Jesus. Pequena carta de Judas, que fica antes de Apocalipse. Olha que coisa. Judas não, 2 Pedro. Essas cartas são tão unidas assim que às vezes a gente confunde, eu confundo, né? 2 Pedro. Segunda Pedro, capítulo de número 2. Diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repetida destruição.
muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Percebeu? O que mais difama a igreja evangélica brasileira? Justamente essas pessoas com as suas práticas libertinas. Rapaz, mas fulano não dizia que era cristão, já estava no terceiro casamento. Mas fulano não dizia que era cristão, está lá no meio, lá, recebeu não sei quantos mil lá da Lava Jato. Mas fulano não dizia que era cristão, está fazendo isso e aquilo. Só os mestres, irmãos, eles se candidatam a cargos públicos. Quantos pastores você vê em cargos públicos? A gente tem agora um pastor que ele é ministro da educação, se eu não me engano. O ministro da educação é um pastor. O ministro da justiça também é outro pastor. Você já imaginou? Aonde estão essas pessoas? Com certeza não estão pastoreando as suas igrejas, mas carregam o título de pastor, porque foi o título de pastor que colocou eles lá. Porque as igrejas evangélicas se tornaram o que o coronelismo era no início do século passado, curral eleitoral. Tinha até uma causa no TSE que foi julgada recentemente. As igrejas evangélicas estavam usando de maneira tão ostensiva as igrejas para pedir voto, que tinha um processo no TSE, e por conta da influência dos evangélicos, eles perderam por 4-3, se eu não me engano, e aí vai poder usar por enquanto, a continuar no mesmo cenário que está. Mas até os ímpios veem como é feio usar o nome de Deus para pedir voto. Mas as pessoas acham que não tem problema nenhum. 6-1, né? Imagine o poder dos evangélicos para conseguir um voto, uma maioria desse no TSE. Também, versículo 3, 2 Pedro 2, 3, também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Por que será que uma pessoa que é descrente vai querer se unir com um crente? Com certeza o crente não está sendo crente. Porque o crente que é crente, meu filho, ele é repelido pelo mundo. O que Jesus diz lá no Evangelho de João 16, se eu não me engano? Assim como odiaram a mim, vão odiar vocês também. Por que um descrente vai querer se unir comigo? Meu filho, o camarada vai ler e vai dizer: esse daí, meu filho, ele está com urucubaia. Não, esse daí barriou. Ou nada. A pessoa não quer dividir nem Uber, meu filho. Com crente, que nada, Uber vai quebrar. É crente. Ouvidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, imagine, Deus não poupou anjos. Você não se assusta, não? Você sabia que esses anjos foram enganados pelo mesmo ser que quer enganar você? Ele conseguiu enganar anjos, que são muito mais inteligentes que nós. Precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. E reduzindo a cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Então, os que vivem impiamente, qual é o exemplo para eles? A justiça de Deus em Sodoma e Gomorra, o juízo de Deus. Mas livrou o justo Ló. Ó o que aconteceu aqui. Ló fez uma escolha ruim. Ló viu a campina. Ele viu. O texto é bem claro lá em Gênesis. Ele viu, ele fez uma escolha por vista e não por fé, e ele colheu durante anos a consequência ruim disso. E Ló,
que era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Vamos imaginar eu e você que moramos numa cidade como Salvador. A gente nem pode ouvir louvor direito, meu filho, porque a maioria dos louvores são antibíblicos. A maioria dos cantores evangélicos só querem ganhar dinheiro e agradar o homem. Mas é pior, irmãos, as músicas que hoje em dia a pessoa coloca no som mais alto, e a tecnologia nesse sentido está trabalhando com o diabo. Porque você pega uma caixinha de som desse tamanho, meu filho, mas faz uma zoada. Às vezes você vê um camarada chegando com a caixinha de som assim, você diz, não, pelo menos tranquilo, né? Meu irmão parece um trio elétrico. E é só imoralidade. As músicas de hoje são coisas assim absurdas. Como você acha que Ló era? Como você acha que era a vida de Ló? Ele tinha 2 filhas, como eu tenho. A influência que aquelas meninas recebiam. Nesse ano agora, antes da pandemia, né? Minha filha mais velha foi para a escola e teve carnaval na escola. Ela veio e me ligou, meu pai veio me buscar, que eu não aguento isso aqui não. Homem vestido de mulher, mulher vestida de homem, e era todo mundo novinho, meu filho. 11 anos, 12 anos, 13 anos. E a escola botou um trio elétrico, não foi? Dentro da escola. É porque é isso que o mundo quer, meu filho. Tinha um monte de pais evangélicos que acharam aquilo tudo normal. O único doido era eu. Então a gente percebe, irmãos, que o pessoal não está sendo afligido pelo mundo ímpio. Meu filho, se você não é afligido pelo mundo ímpio, já acendeu o sinal vermelho. Não foi nem amarelo. Eu mesmo, todos os dias que eu vou para o Alto das Pombas, aqui menos mal que a gente não vê nada, né? Está tudo escuro na orla aqui, quando a gente vem nos cultos à noite, tudo escuro. Mas quando a gente vai lá para o Alto das Pombas, ontem mesmo, né? Lá nós vamos terça, sexta, sábado, domingo. É sempre um pessoal bebendo, é sempre um clima de imoralidade, de indecência. E você ainda é visto como errado, o pessoal olha para mim com raiva. E eu não falei nada, mas isso eu falo, igual esteiro, apedrejado. Então aqui, Ló era afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Por quê? Porque ele fez uma escolha ruim. Ele se associou aos incrédulos. Pastor, como ele se associou aos incrédulos? Ele foi morar lá na cidade deles. Ele podia escolher o mundo inteiro ali, ele escolhe aquela cidade. Só porque lá tinha água à vontade, pasto à vontade, mas não tinha paz. E aí a gente vê, tinha banquete, mas não tinha paz. Era muito melhor o pão seco do que aquele banquete lá. Porque esse justo, pelo que via e ouvia, olhe, ele via e ouvia. Quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa. Isso não acontece com você não, irmãos? Quando vê determinados programas de televisão, rádios, determinadas campanhas de outdoor, você não fica revoltado não? O clima de indecência. Às vezes o pessoal acha ruim, porque quando eu vejo determinada sonoridade, eu não gosto que minhas filhas fiquem perto. Aí o pessoal fala assim, ah, mas isso é uma música comum. Eu digo, só se for para você. Minhas filhas não são criadas desse jeito. São? Não. Cada dia por causa das obras iníquas daqueles, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Está vendo? Se você andar com os ímpios, irmãos, e se sentir bem, provavelmente você é um ímpio. Tem muita gente que acha que é ovelha, mas não é. Senhor, Senhor, em
iniquidade. Ah, não, mas quando eu chegava na igreja eu girava, eu rodava, eu adivinhava, eu dizia um monte de coisa, eu pregava, mas você vivia em iniquidade. Como é que pode isso? Não, mas Deus me usa. Deus me usa no profundo. Só se for no bem profundo mesmo, nas profundezas do inferno. Por isso não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Eu falei para os irmãos que há anos atrás, alguns anos atrás, o tempo tem passado tão rápido que eu até perco um pouco a reverência. A gente ainda estava fazendo estudos lá em Mata Escura, quando uma pessoa veio aqui e se dizia, direcionado por Deus a planejar uma espécie de movimento evangelístico, e ele estava chamando pastores para participar, e ele estava muito, tinha gostado muito das pregações que ele tinha ouvido daqui da igreja, ele veio assistir algumas, e aí ele me chamou para um trio elétrico que ia ter lá no Alto das Pombas, em Corme Farias, justamente no lago ali, e que eles iam distribuir cestas básicas. Aí quando ele me disse o nome dos pastores que ia participar, eu disse, meu filho, com esses daí eu não vou não. Não, mas quem vai pregar é você. Ele é pior ainda. Eu vou pregar para depois dar o microfone para esse tipo de gente, para o pessoal achar que eu estou associado com eles. Com esse tipo de gente que estava fazendo do nome de Jesus um movimento político, que é isso que eles estavam querendo fazer. Movimento social. Eu não vou não, meu filho. E eu aconselho que você abra o seu olho. Depois disso nunca mais me ligou, me procurou, não vejo que ele respondeu mais nada. Porque é isso, irmãos, a gente não pode se unir. O irmão José falou ontem. Eu pregava em uma igreja na Roça da Sabina e saí de lá, porque tinha um monte de coisa errada sendo feita lá, e está sendo feita até hoje. Eu pregava em outra igreja, pregava lá no Mata Escura e saí de lá por causa disso. Porque a gente não pode, eu pregava em Mussurunga e saí de lá também. Porque a gente não pode se associar, irmãos, a gente não pode ficar vendo coisas erradas num ambiente de igreja e agir como se elas não estivessem acontecendo. Porque fulano ou Beltrano é filho de pastor, é filho de bispo, eu não quero saber, meu filho. É homem de Deus, está vivendo uma vida de santa, então não é uma companhia para mim, nem para você. A Bíblia é muito clara e ela falou isso no Salmo número 1. Com quem a gente tem que andar, quem a gente tem que ser. E aqui o apóstolo Paulo está apenas lembrando, irmãos. Porquanto, que sociedade, justamente Paulo está fazendo uma pergunta, mas aqui é uma espécie é uma maneira de falar, do discurso muito comum na escrita judaica. Quando você quer fazer uma afirmação contundente, você faz a pergunta, mas rapaz, você não sabia? Por quê? Porque você já devia saber. Aqui é a mesma coisa. Ele está fazendo essa pergunta, é um hebraísmo. É uma maneira de falar, característica do judeu. Paulo era um. E ele diz, porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Paulo está dizendo, não pode haver sociedade entre a justiça e a iniquidade. Entre quem está querendo fazer as coisas corretas e quem vive de maneira incorreta. Não dá para andar junto. Por isso, irmãos, que a gente tem, às vezes a gente tem um sentimento que a gente é uma ilha, mas a gente não é uma ilha, irmãos. Pode ter certeza que existem cristãos verdadeiros em outros lugares. É porque eles são tão esquecidos quanto nós. São pequenas congregações locais como essa, que ainda guardam o nome do Senhor. Sempre foi assim.
Quando a igreja se transforma numa instituição religiosa poderosa, Jesus não está mais naquele lugar. E aqui o apóstolo Paulo agora vai continuar a desenvolver essa ideia, eu já vou concluir. Que comunhão, ou que comunhão da luz com as trevas? Quem fez a separação das luzes com as trevas? O próprio Deus. Lá no início, em Gênesis 1. Separou Deus a luz das trevas. O próprio Jesus diz: vocês são a luz do mundo. A ideia de separação, irmãos, não é que eu vou deixar de evangelizar, não é que eu vou sair do meu trabalho, não é que eu vou sair do meu bairro. Não, o meu desafio é ser luz naquele lugar e não permitir que aquele lugar me contamine. Mas aqui, irmãos, há também um desafio em relação ao futuro, no sentido de que as minhas escolhas futuras, nas minhas escolhas futuras eu devo ter muito cuidado, porque eu não posso fazê-las por vista. Eu tenho que fazê-las por fé. E a fé é justamente você saber o que vai acontecer antes de acontecer. Por exemplo, o que vai acontecer quando um cristão começa a andar com um não cristão? Eu já sei. Está escrito em 1 Coríntios 15:33. Isso é fé. As más companhias vão corrompendo os bons costumes. Isso é fé. Acreditar nessa palavra é fé. Então esse é o futuro de quem se une com quem não deveria se unir. Não foi o que aconteceu com Salomão? Salomão começou o seu reinado, irmãos, totalmente devoto a Deus. E o que foi que a gente leu aqui? Pouco a pouco o coração de Salomão foi se afastando do Senhor. Então aqui Paulo diz: cuidado, irmãos, você não pode andar com pessoas que querem andar em trevas. Como José falou ontem, falando disso que é crente, está lhe chamando para ir no barzinho. Ah, o barzinho é um ótimo lugar para a gente evangelizar. Como é a história? Olha, eu já vi na Bíblia que lobo se disfarça de ovelha para enganar as ovelhas, mas eu nunca vi ovelha se disfarçar de lobo para ganhar lobo. Você já viu? Pelo amor de Deus, irmão. Evangelizar no carnaval. Como é? Você está de brincadeira comigo, né? Trio elétrico. Trio elétrico. Cristão. Bloco evangélico. Irmãos, são coisas assustadoras. Festivais musicais evangélicos que tem camarote com bebida free. Foi o que a gente teve em Salvador. Eu recebi até o convite. Na época eu fiz um print assim que eu fiquei escandalizado. Camarote open bar. É o quê? É o festival de verão? Não, é o festival gospel que vai ter que ir ter no parque de exposição, alguns anos atrás. Aí você fala assim, esse pessoal está de brincadeira. Não, eles estão bem a sério. E eles estão se dando bem no mundo. Mas a gente já viu lá em 2 Pedro qual é o destino deles. O objetivo deles é fazer negócio de você e de mim. Eles querem tratar você e a mim como se nós fôssemos um gado da fazenda deles. Mas nós somos ovelhas de Cristo. Ele é o nosso pastor, que nos guia por meio da sua santa palavra. Que harmonia! A ideia de harmonia, irmãos, é justamente a ideia de música. Aqui, por exemplo, na igreja, a gente não tem muitos instrumentos musicais. Pela graça de Deus, tem um irmão que toca violão, tem um irmão que toca guitarra, o irmão Augusto toca violão também, né, irmão Augusto? Na guitarra. E tem 3 irmãos, todo mundo toca carrão, só eu que não sei tocar. Não, pastor, esse instrumento é tão fácil. Eu digo, meu, não tenho coordenação motora nenhuma. Outro dia, muito tempo atrás, tentando me dar um chocalho, até no chocalho eu desafio. Eu
saio do ritmo. Não temos infinidade com isso, né? Mas você percebe que os irmãos, eles têm o que quando estão louvando? Harmonia. Então você vê às vezes aqui no domingo, o irmão Augusto está com a guitarra, o irmão Paulinho está com o violão, o irmão Quinho está no carrom, mas todos estão na mesma o quê? Harmonia. Cada instrumento musical complementa a sonoridade do outro, de sorte que o som que emana é um som que é agradável. Harmonia. Agora você já pensou se o irmão Paulinho tocasse uma música, o irmão Augusto outra, e o irmão Quinho estava lá tocando outra música ainda no carrão? Que tipo de som você acha que ia sair? A ideia aqui fala justamente dessa harmonia musical. Então, que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Será que pode sair alguma coisa boa? Porque você percebe que ele está falando aqui de várias áreas, e agora ele chega aqui na área espiritual. De maneira muito direta, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: ou Cristo domina a sua vida, ou você ainda é dominado pelo maligno. Não tem meio termo. Não, eu sou um cristão assim, meia boca. Não, você não é um cristão meia boca. Porque não existe cristão meia boca. Você ainda não é cristão. Todos nós, como cristãos, nós somos chamados a sermos uma nova criatura. Não uma versão melhor de nós mesmos, mas uma nova criatura. Não é que você anda, como a pessoa diz: antes eu bebia, agora eu não bebo. Sim, e aí? Não estou dizendo nada. Tem gente do espiritismo que tem essa mesma experiência. Tem gente no islamismo que tem essa mesma experiência. Eu bebia, agora não bebo mais. Não, a questão é Cristo. É como um pastor estava me dizendo que ele foi chamado para um debate com várias religiões teístas. E ele foi falar de Jesus e a pessoa disse: ei, fale de Deus, que todo mundo aqui concorda. Não fale de Jesus. Por exemplo, se você chegar lá do Testemunho de Jeová e fizer uma pregação sobre a vida de Abraão, sem tocar no nome de Cristo, você vai ser aplaudido. Se você falar da experiência de Moisés com a sarça ardente, você vai ser aplaudido. Mas se você falar de Cristo, aí vai ser um problema. Porque eles não acreditam na divindade de Cristo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Não existe harmonia entre aqueles que creem em Cristo e quem está sendo enganado pelo maligno. Olha qual é o contexto dessa carta. Vamos voltar apenas 2 capítulos, rapidinho. Versículo 4 do capítulo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem é o Deus deste século? Quem é? O maligno. Paulo chama ele lá no capítulo 6 de quem? Maligno. E fala justamente dessa oposição que existe entre a obra do Senhor Jesus e a obra do maligno. Então ele diz, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. E aí você vai ter comunhão com os incrédulos que estão cegos no seu entendimento pelo maligno, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, ao qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Você sabia disso? Pois é, até o diabo sabe, mas muitos cristãos não sabem. Que harmonia pode existir entre Cristo e o maligno? Como você pode se associar a seitas que não têm Cristo Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador das suas vidas? Você iria se admirar como o islamismo tem uma visão de Cristo de muito mais reverência do que muitas igrejas evangélicas.
profetas. E olha que o islamismo está totalmente errado. Mas para os islâmicos, Jesus foi o verdadeiro profeta. É claro que eles mudam muita coisa do que Jesus falou, ou mudam quase tudo do que Jesus falou, mas Jesus aparece no Alcorão. A ideia, irmãos, hoje é: quem é o seu Cristo? A palavra Cristo é a palavra Messias. Ou você segue a Cristo, ou você está seguindo ao anticristo. E para seguir o anticristo, você não precisa fazer nada. Agora, para seguir a Cristo, você tem que mudar totalmente a sua vida. Percebeu? Porque todo mundo a maioria está seguindo o anticristo. Você não precisa fazer nada. Como é que eu faço para seguir o anticristo? Nada. Continue vivendo a vida do seu jeito. Mas para seguir a Cristo, como é? Renunciar a tudo. Tomar a cruz. E prestar bastante atenção nos passos que Jesus deixou para que a gente ande nos mesmos. Aquele que diz estar em Cristo necessariamente tem que andar como ele andou. Ou que união? Olha a palavra que Paulo usa aqui. Primeiro ele falou harmonia, que dá esse sentido, né, de combinação. E aqui união. A ideia de união é quando você junta duas coisas e forma uma. É como, por exemplo, irmãos, se você pega o café que está ali e coloca 3 gotinhas de adoçante, mas aí eu digo para você: mas eu só queria 2, tire uma gota de adoçante aí, tem como tirar? Vamos imaginar que alguns de nós aqui quer fazer um bolo. E aí a gente está lá fazendo e a gente vê lá na receita e a gente anotou errado 4 colheres de fermento. Aí de repente chega alguém que entende, né, do assunto da culinária e diz: mas era só 1 colher de fermento. Ah, rapaz, tira agora o fermento, dá para tirar? Depois que o fermento já botou com a massa, dá para tirar o fermento? Então a união fala disso. Quando você junta, irmão, 2 coisas, é como, por exemplo, se você cola, se eu colar essa grafite com uma cola Super Bond aqui em cima, eu posso até conseguir tirar essa grafite, mas vai o quê? Mas essa grafite vai ter marcas aqui e vai ter marcas nessa mesa aqui também. A separação nunca vai ser indolor. Percebeu a seriedade com que nós temos que tomar as nossas escolhas? Qual a união entre o crente e o incrédulo? Como é que pode existir união entre o crente e o incrédulo? Irmãos, os católicos também são contra o aborto. Aí vai eu, que sou um pastor evangélico e ando de mãos dadas com um padre católico, e ando de mãos dadas também com o espiritismo, que também é contra o aborto, e ando de mãos dadas também com o islamismo, que é contra o aborto, e aí pronto. É isso? Oh, mas todo mundo é contra o aborto. A nossa ideia não é ser contra o aborto? Não, irmão. É como, por exemplo, tem cristãos que acham que a nossa ideia é lutar contra o homossexualismo. Por quê? Ou nós como igreja temos que lutar contra a corrupção. Por quê? A corrupção que a gente tem que lutar é a corrupção espiritual. Uma pessoa que é correta espiritualmente será correta fisicamente. Mas nem todo mundo que é correto fisicamente vai ser correto espiritualmente. Você vai pegar muitas pessoas que são honestas, pessoas que são moralmente corretas, mas não têm qualquer fé. Às vezes são até ateus. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo para a gente: não pode haver nenhum outro tipo de unidade senão na pessoa de Cristo.
Por isso que ele usa esse nome crente. A ideia de crente tem se perdido em meio a esse evangelho, como eu disse a vocês, aguado, um evangelho dissolvido, um evangelho que não tem essência. Mas a palavra crente significa aquele que acredita. Ele é um acreditador. A palavra em inglês é believer, se eu não me engano. Ele acredita. Você é crente, então por que você vive como quem não acredita? A palavra de Deus disse: eu nunca vi um passarinho morrer de fome. Você, crente, também não vai morrer de fome. O irmão Quinho, ele vende água e gás e tira o seu sustento basicamente dessa venda. E durante 15 dias ou mais ele ficou em isolamento. Passou fome, Quinho? A vida dele ainda melhorou, disse que tinha uns corvos que entregavam coisa. É. Ainda ganhou uma barriguinha. Ainda fez alongamento. Às vezes a gente tem uma ideia, né, irmãos? Ah, mas se eu perder isso... Hoje em dia, irmão, você não conhece uma pessoa assim, né? Da classe que a gente faz parte, é a classe mais baixa, que não falha uma palavra que diz assim, benefício. Todo mundo está atrás de um benefício do governo. É Bolsa Escola, é Bolsa Família, é auxílio agora, pandemia, auxílio coronavírus, é auxílio não sei o que, seguro não sei o que, desemprego. Rapaz, só se fala nisso. Parece que isso é a única coisa que crente tem que falar. Tem igrejas, inclusive, que intermediam. Teve uma pessoa que chegou aqui contando que o pastor liberou os internos ligarem no início da pandemia. Ele emprestou o celular do centro lá, com a condição de que quando saísse o primeiro benefício, uma parte era deles. Isso é um centro de recuperação. O pastor vai ser candidato até ao cargo público. Então a gente, que comunhão a gente pode ter com uma pessoa dessa? Com uma pessoa dessa que não acredita em Jesus. É descrente. O Senhor Jesus disse para mim e para você, José vai chegar lá logo logo, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quem fez isso essa semana? Às vezes a ideia de buscar em primeiro lugar o reino de Deus é assim: de manhã você faz uma oração de 3 minutos, pronto, busquei o reino de Deus, agora posso ir para o mundo. Está errado. A ideia é: não posso buscar duas coisas. Ou eu vivo a minha vida buscando o reino de Deus, ou eu vivo a minha vida buscando as coisas do mundo. Por isso que o Senhor Jesus complementa: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que você de fato necessitar, Jesus irá te acrescentar. Ele não é que você vai conquistar, Ele vai te acrescentar. Então, eu quero terminar aqui eu vou continuar amanhã, se Deus permitir, mas eu quero terminar nesse versículo 16, quero continuar daqui amanhã. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Sabe o que Jesus está falando aqui, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Como é que uma igreja bíblica pode se unir a uma igreja não bíblica? Porque toda igreja que não é bíblica, ela é idólatra. Ela criou um Deus usando partes da Bíblia. E esse é o pior tipo de ídolo. Por exemplo, os testemunhos de Jeová, que muitas pessoas acham que são evangélicos, eles mesmos não se veem como evangélicos. Os mormons, Congregação Cristã do Brasil e tantas outras seitas que têm crescido nos nossos dias, eles muitas vezes usam a Bíblia. Você vai ver, por exemplo, se eu não me engano, são os mormons que tem, um outro evangelho de Jesus Cristo.
Os Testemunhos de Jeová, eles têm a maior publicação, a maior casa publicadora do mundo, se eu não me engano, que produz, né, e distribui gratuitamente a revista deles lá, a Sentinela, se eu não me engano. E tem muita gente que acha que eles são evangélicos. Não, eles não são. Os Mormons, eles acreditam num chamado anjo Moroni. Irmãos, se você for estudar a literatura do Mormon, você fica assustado. Eles falam que Cristo esteve aqui nas Américas há 2 anos atrás. É um negócio assim, rapaz, sem pé nem cabeça. Mas quem está preocupado com isso? Bota todo mundo no mesmo bolo. Não, irmãos. Não é assim não. Tem o santuário de Deus e tem o santuário dos ídolos. O que foi que Salomão fez? Permitiu idolatria na terra que Deus havia dado ao seu povo. E tinha justamente expulsado os idólatras que moravam lá. Porque vocês se lembram, principalmente no livro de Josué, Êxodo também mostra um pouco, mas muito mais Josué, como o povo conquistou aquele território com o poder de Deus. E agora o templo havia sido construído e Salomão estava permitindo idolatria a poucos metros do templo. Olha que coisa! Que comunhão pode ter? Como é que a gente pode se associar com igrejas evangélicas que não acreditam no Evangelho? Pessoas que não vivem para o céu, mas vivem simplesmente para os prazeres terrenos. Igrejas que têm slogan como pare de sofrer. Como assim pare de sofrer? O sofrimento é uma graça que Deus concede aos cristãos. O Tiago, inclusive, chega a dizer: fique feliz quando passar por todo tipo de provação. Então nós estamos vendo, assistindo, irmãos, a tão falada apostasia dos últimos dias que o apóstolo Paulo nos fala em 2 Tessalonicenses 2. E eu e você, irmãos, temos que nos posicionar. Ou a gente vai fazer desse lugar um santuário de Deus, ou a gente vai fazer desse lugar uma sinagoga de Satanás. Não precisa nem mudar a curva, não precisa tirar a cruz, não precisa mudar o culto, nem os lugares da cadeira, só precisa mudar a pregação. Se mudar a pregação, muda tudo. Percebe por que tantas pessoas entram e saem? Ó. Isso aqui. Você acredita nisso aqui? Em tudo que está escrito aqui? Então você é um crente. Se você não acredita em tudo que está escrito aqui, então você é um incrédulo. Se você é um incrédulo que deseja ser cristão, peça ao Senhor que te ajude nesse processo. Porque só o fato de você ter o desejo de ser cristão já tem um forte indício de que o Senhor Jesus tocou você. Porque ninguém tem o desejo de seguir a um Cristo desse, Cristo das Escrituras, se o próprio Cristo não encontrar a pessoa antes e o atrair. Então que o Senhor Jesus nos ajude essa noite, irmãos, a de fato conhecermos qual é o nosso lugar no mundo. Quem é você nessa história que a gente leu aqui? Você é o crente ou é o incrédulo? Porque a gente já viu, irmãos, várias vezes que não é tanto o que a gente fala, mas o que a gente faz. Mais cedo ou mais tarde, se eu viver uma vida errada, eu vou ter que começar a mudar a minha fala para justificar os meus erros.
Então eu preciso falar a verdade e viver a verdade. Esse é o único caminho seguro que Jesus nos deixou rumo à vida eterna. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, como é difícil para nós muitas vezes enxergarmos a linha divisória, Senhor, entre o mundo e o Teu reino. Glória a Deus pela Tua Santa Palavra, que nos mostra quem é quem